Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. 1º de março, um mês novinho em folha para a gente, tá? É um mês com bastantes dias úteis. Vamos lá? Morning Call aqui Investimentos. Bom, vamos lá, vamos botar a apresentação na tela aqui e falar. Ontem, vamos começar pelo mercado internacional. Foi mais um dia do mercado ajustando. O mercado tem feito esses ajustes já tem algum tempo. Pouco a pouco o mercado tem, enfim, passado por esses períodos e tentado ajustar para a nova taxa de juros, para a perspectiva de que o Fed vai subir mais um pouquinho a taxa de juros, vai estar fazendo ajustes finos aí qual é a taxa terminal desses juros, né? E o mais provável é que ele vá até 5,5 agora, e não mais 5,25, 5 ou 5,25, como era a expectativa de consenso anterior. Então, até o mercado colocar isso nos preços, a gente tem visto aí o S&P e o Nasdaq já faz 3 semanas que eles estão em queda, né? E normalmente são quedas pequenas, mas enfim, reagindo aí um pouco às notícias do dia. De toda forma, a gente vê aqui que os juros continuam exatamente lá no mesmo lugar e o DXY continua ganhando força em relação às principais moedas internacionais. Aí o dólar continua ficando mais forte. Aqui no Brasil a gente teve também, mas no final do dia, principalmente por conta de Petrobras, do setor do petróleo, a gente acabou tendo uma piora dos índices. Tá? A solução encontrada para a remuneração da folha foi pior do que o esperado, no final das contas, foi marginalmente pior e acabou atrapalhando bastante aí, tanto Petro como as minors, né, as PRI, 3R e tal, acabaram sofrendo bastante. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. E, além disso, a maneira como foi comunicada essa desoneração criou ruídos desnecessários, acabou atrapalhando aí. Você vê que até os próprios, aqui no DI, a gente teve um ajuste para cima na curva. Tá? Lembrando que ontem era dia de definição do PETAX do mês, então, na briga lá entre comprados e vendidos, o PETAX acabou fechando 5,24, foi não o PETAX, mas o dólar fechou o dia 5,24. Tá? E ontem era um dia para a gente dar uma aproveitada, teve perspectiva de dados bons na China, que acabaram se confirmando, inclusive, estavam puxando o preço das commodities industriais para cima, petróleo subindo, minério de ferro, cobre, todo mundo refletindo aí a perspectiva da atividade na China crescendo, que de fato se confirmou, né? Esses aqui são os dados PMIs para fevereiro. A gente vê aqui que tanto os dados oficiais quanto os dados independentes mostraram um cenário muito parecido aí de expansão, a economia voltou a estar em expansão, tanto a manufatura quanto a parte de serviços, que já estava, mas a manufatura claramente aqui, a parte industrial claramente aqui está vindo até mais forte do que o esperado. Havia uma expectativa de melhora, mas melhorou mais do que era a expectativa. Significa que essa história da China continua com pernas, aí continua crescendo. Talvez não tenha tido o impacto que era esperado no primeiro momento. Fevereiro foi um mês complicado, principalmente do ponto de vista do ajuste que foi feito na economia americana, mas de toda forma a história de reabertura da China continua valendo, continua forte. Tá? Na Europa, a gente, pelo contrário, tem PMIs de atividade aí vindo mais fracos, na Alemanha, principalmente, mais fraco até do que a expectativa, que já não era grande coisa. E a gente vai ter hoje a inflação da Alemanha. Daqui a pouquinho deve estar sendo divulgado. Tá? Importante é uma antecipação da inflação da Europa, que sai amanhã, e que vai ser tão importante para os juros lá na Europa. E nos Estados Unidos, a gente teve 2 dados ruins ontem de atividade, PMI Chicago, que veio bem abaixo do esperado, piorou em relação à expectativa de uma melhora, piorou e veio abaixo, e a confiança do consumidor também, havia uma expectativa de melhora e piorou bastante, tá? Principalmente do ponto de vista da situação atual. E hoje a gente tem mais dados, 2 dos principais, aí, principalmente o ISM, aqui, que é o PMI mais relevante, mais importante, tem o maior histórico, tem o maior peso para todo mundo. Se ele confirmar essa tendência aqui, pode ser que o mercado tempere um pouco as expectativas de alta de juros. Essa é um risco razoável do Fed exagerar na alta de
juros, se enganar com a fraqueza da economia americana e acabar produzindo uma recessão. Bom, vamos falar daqui de Brasil de remuneração de combustíveis. Tudo isso que a gente está falando aqui vale por 4 meses. Então, e eventualmente, depois de 4 meses, tudo volta a 100%. Mas, por enquanto, a gasolina teve uma remuneração parcial de 75%, 75%, desculpa. O etanol teve uma remuneração parcial também de 21% da tarifa, desculpa, está aqui 0,21, é 21%, tá? Querosene de aviação e GNV continuam sem impostos, assim como diz o que já estava, né? Não havia perspectiva, mas o querosene e o GNV não vão ser remunerados nesse instante. E vai haver uma taxação de exportação de petróleo cru por 4 meses para compensar aí a não remuneração integral. Quer dizer, essa parte da taxação de exportação de óleo cru, que é o que causou grande impacto sobre as miners, principalmente, que claramente não estava no menu de ninguém, não estava na expectativa de ninguém, não era o esperado para acontecer. Além disso, a gente teve o preço de gasolina e diesel caindo e amenizando o impacto na inflação. E aqui um pouco daquilo que eu estava falando do ruído, né? O Haddad falou, está na ata do BC que a gente tinha que resolver esse problema da remuneração e agora abre espaço para queda de juros, meio que cobrando o Banco Central para diminuir juros. Que faz pouco sentido, enfim, não casa bem, não é isso que está escrito na ata, não é essa a expectativa nem do BC, nem do mercado. Enfim, as expectativas do ponto de vista fiscal são bem maiores do que essa, do que simplesmente a remuneração. De toda maneira, desnecessário. Tá? E ontem de noite, para quem não viu ainda, a gente mudou lá o cenário e enfim, atualizou o cenário e mudou a carteira recomendada, 2 alterações principalmente. A gente tinha 20% em Vale, a gente diminuiu marginalmente a exposição em Vale e colocou um pouco em Cosan. Tá? A gente incluiu o Cosan no lugar de Vale para Cosan tem uma participação em Vale, além disso tem uma participação em outras commodities também. A gente acha que é uma história que dá uma diversidade aí, que nesse momento pode ser interessante, tá? De toda forma, e a outra história que a gente colocou aqui, a gente tirou Açaí, que era uma história que estava com a gente há bastante tempo, deu ótimos resultados até agora, mas aparentemente cansou, por assim dizer, e a gente colocou Multiplan, que é uma história que a gente começou a cobrir recentemente, a gente acha bem interessante. Então, é uma carteira que continua conservadora, continua defensiva, a gente continua achando que o ambiente fora do Brasil ele é moderadamente positivo. O Brasil poderia estar aproveitando esse ambiente, mas não está, e por nossos próprios problemas, nossas próprias deficiências, está criando os próprios problemas. Então, a gente continua bastante defensivo, a gente continua evitando grandes empresas estatais, a gente acha que o ruído político que vai acontecer nesses casos é desnecessário, a gente não quer participar disso, é difícil entrar na frente de um fluxo de notícias como esse, então a gente está mantendo uma carteira defensiva para o mês de março, tentando proteger um pouco. Em fevereiro, funcionou parcialmente, se não fosse a queda de Prio ontem, Prio caiu quase 10% só ontem, se não fosse isso, teria dado certo. A gente teria conseguido, pelo menos, ganhar do benchmark, ficado na frente do Ibovespa. No final, a gente acabou entregando um pouquinho do nosso desempenho no último dia do mês. De toda forma, a gente entra com Prio aqui num preço bem mais baixo e com espaço aí. Vamos ver se isso adianta para a gente alguma coisa em março. Tá bom? O relatório naturalmente está lá disponível para quem quiser olhar com mais calma, ver o relatório inteiro, os comentários que a gente tem a respeito das empresas, está tudo disponível lá no site da EQI Research, tá bom? Bom, era o que tínhamos para hoje, um grande abraço para todos e a gente volta amanhã. Até mais.